Boa tarde, pessoal. Meu nome é Diego, sou aluno da Unicesumar aqui do Polo de Bauru, bacharel em Teologia. Nós estamos aqui para realizar a atividade do mapa de pregação e práticas ministeriais. Foi proposto para nós uma pregação aí expositiva do livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 7 ao 12, é o qual eu vou ler agora, que diz assim a palavra de Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do ferezeu, e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com os que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Irmãos, essa passagem é uma passagem bastante conhecida, a passagem de Êxodo, capítulo 3, a qual Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Mas antes de nós chegarmos nesse ponto, é bom nós entendermos como foi que isso aconteceu, o que Moisés estava fazendo lá, por que Moisés estava pastoreando ovelhas. Quando no final do livro de Gênesis, como nós conhecemos, nós sabemos a qual o povo de Deus, o povo hebreu, estava ali morando, chegando ali com Jacó e seus filhos, uma grande família, José sendo governador. Depois de muitos anos ali, José ele morre e o povo continua morando ali, mas um faraó que assume não conhecia José. E aquele faraó, então, por ver o crescimento a qual aquele povo hebreu estava tendo, ele decide então escravizar aquele povo. Ele decide então escravizar o povo de Deus, o povo a qual Deus chamou. E ali o povo de Deus fica como escravo, trabalhando de dia, de noite, fazendo tijolo, para que o Egito crescesse, o império reinasse em absoluto. Mas Deus tinha uma promessa de um libertador. E é isso que vem falar o livro do Êxodo, o seu começo, da libertação do povo do escravo, lembrando a vinda de Cristo, a vinda de Jesus, a qual veio para nos libertar do poder do pecado, veio nos libertar do poder da morte, nos dando vida abundância e vida eterna ao lado do Pai. O capítulo 1 de Gênesis, de Êxodo, o capítulo 2, ele vem relatar o nascimento de Moisés, a perseguição do faraó às crianças pequenas. Ele vem relatar a coragem de Joquebede em esconder a sua gravidez e ter um filho, e ali colocar o seu filho no cesto e jogar ele e colocar ele no rio Nilo, para que assim ele descesse, e a qual Deus ali deveria tomar conta, a fé dela assim o dizia. Nós sabemos que a filha de Faraó, ela acha o cesto com a criança, e ali ela pega aquela criança e começa a cuidar daquela criança, dá o nome dele de Moisés. E Moisés, ele cresce no Egito como o filho da princesa, uma criação de primeira, foi criado para ser um futuro faraó. Moisés, ele cresceu sabendo ler, escrevia, diferente do seu povo, a qual foi escravo, trabalhava para comer. Moisés, ele sabia de astrologia, entendia de botânica. Moisés, ele conhecia de tudo um pouco. Afinal, ele seria o presidente, ele seria o primeiro-ministro, ele seria o homem que comandaria a maior nação da época, o Egito. Mas muitas vezes o plano de Deus é outro. A Provérbios, ele diz, o livro de Provérbios diz que muitos é o propósito do coração do homem, mas é Deus que vai guiar os seus passos. É Deus que mostrará o caminho a qual ele deve andar. No final é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus para Moisés era outra.
Acaba Moisés matando 2 egípcios e Moisés então foge para o deserto, a qual, conhecendo ali sua futura esposa, filha de Jetro, ele ali se apaixona, casa com ela e vira um pastor de ovelhas. Um homem que era para ser príncipe, vira um pastor de ovelhas. Um homem que dormia na melhor cama, agora dorme no chão, numa rede. Um homem que tinha do bem e do melhor, comia do bom e do melhor, agora não tinha o que comer, tinha que comer o que tinha. Eu fico muitas vezes imaginando o que muitas vezes passou na cabeça de Moisés. Imagina a vida que eu tinha e agora o jeito que eu vivo. Aquilo que eu queria comer e tinha vontade eu comia, mas agora eu tenho que comer o que tem. O calor, eu estava no palácio, no fresco, nadava nas piscinas, mas agora eu tenho que ficar debaixo do sol, olhando o rebanho do meu sogro. À noite eu podia me cobrir nos melhores cobertores, mas hoje apenas uma capa ou algo eu me cubro. Mas o que Moisés não sabia era que aquilo que ele estava passando era Deus. Era um trabalhar de Deus na vida dele. Era como na passagem de Jeremias 18, em que o oleiro pega o vaso, o barro, e molda conforme a sua vontade. É assim que Deus estava fazendo com Moisés. Porque muitas vezes, quando nós estamos no deserto, nós estamos passando por certas situações na nossa vida, é Deus nos moldando. É Deus nos ensinando a ser manso, é Deus nos ensinando a ser mais humildes, é Deus nos ensinando a ser mais amoroso, é Deus nos ensinando a ser mais benigno, é Deus nos ensinando, é Deus nos fortalecendo para algo que está por vir, para algo a qual nós iremos passar, ou um propósito de Deus em nossas vidas. Deus começa a moldar em nós um coração quebrantado, um coração sensível à tua voz, um coração dependente dele. Moisés, que era dependente das coisas do reino, do dinheiro, do ouro, que tudo que ele tinha, agora ele tinha que ser dependente somente dele e do Deus dos seus pais. Muitas vezes é isso que acontece em nossas vidas. Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que Deus prova a nossa fé. Deus nos prova. Não porque Ele é sadomasoquista e gosta de ver ninguém sofrer, não. Mas é porque Ele tem o melhor para nós. Ele quer nos ensinar algo. A palavra de Deus, ela diz que todas as coisas, todas, não são metade, não são a mínima, não são a maioria, mas são todas as coisas. Elas contribuem para o nosso bem. O bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo muitas vezes é até difícil de nós entendermos pelas coisas que passam na nossa vida. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus e cremos nesse Deus, nós temos que ter fé que todas as coisas contribuem para o nosso bem. E aquilo estava contribuindo para a vida de Moisés. Estava fazendo de Moisés um homem mais humilde, um homem mais manso, um homem menos dependente das coisas materiais, mas um homem mais dependente das coisas do céu, das coisas que vêm do alto. Moisés então, certa feita, estava ali cuidando do rebanho do seu sogro, a qual ele tomava conta. Então, no capítulo 3, a Bíblia fala que ele levou o rebanho do seu sogro até ao monte Horebe. E lá uma sarça começa a arder em chamas, a pegar fogo. Mas o que chama a atenção de Moisés é que não era a sarça pegando fogo, mas era que com o tempo que estava passando, a sarça não estava se consumindo. O fogo que deveria consumir a sarça não estava consumindo ela. A sarça que deveria virar cinza não estava virando. Então Moisés vai até em direção àquela sarça, que não se queimava. E vendo Deus que Moisés se virava para lá, disse a Moisés: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E Deus fala: Moisés, não te chegues para cá,
primeiro, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar que tu pisa, ou que tu estás, é terra santa. Isso mostra o cuidado que Deus tem, o zelo de Deus com a sua casa, com o lugar que Ele habita, com o lugar que Ele está. Isto mostra a preocupação de Deus com a reverência hoje, que muito falta em muitos lugares, onde o povo chega dando risada quando senta dentro da casa de Deus, começa um assunto lá fora, vem terminar o assunto dentro da igreja. O assunto com Deus só começa quando o pastor começa a iniciar o culto e olhe lá. As pessoas chegam conversando, dando risada, falando do que fez, o que não fez, o que passou, o que não passou. Isso tem sido muito frequente hoje no nosso meio, a falta de reverência do povo de Deus. O povo de Deus não reverencia mais a Deus como Ele é, santo. O povo de Deus não teme mais a Ele, não tem mais aquele temor e aquele tremor diante de Deus. Aqui no versículo 6, a Bíblia fala que Moisés encobriu o seu rosto, porque ele temeu olhar a Deus. Muitas vezes nós que pregamos a palavra de Deus, nós futuros pastores aí, nós acabamos muitas vezes, muitas igrejas trazendo entretenimento para dentro da igreja, piadas em cima de púlpito, bagunça, risadas, e isso tem o povo que não conhece a palavra de Deus, o povo que não entende muitas vezes aquilo que nós entendemos ou aquilo que nós estamos estudando, para ele é normal. Ele vai começar a ver isso como normal dentro da igreja, que é normal dar risada, que é normal conversar, que é normal não dobrar o nosso joelho na hora que nós chegamos, que é normal a gente não glorificar o nome dele. Nós somos espelho para essa geração, para o povo que está lá embaixo, para o povo que está nos escutando. Então nós devemos ter essa reverência como Moisés teve e saber que nós estamos diante do Todo-Poderoso, do Soberano Criador do céu e da terra. Deus ele fala para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus lembra a Moisés da aliança que ele fez com seus pais, com seus antepassados, a qual muitas vezes o povo tinha esquecido ou estava blasfemando, dizendo que Deus tinha esquecido do seu povo. Mas Deus estava falando com Moisés naquela hora: Moisés, eu não esqueci da aliança que eu tenho com esse povo. E ele disse: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci suas dores. Moisés, por mais que o povo fale que eu não tenho visto, eu tenho visto. E olha, Moisés, não tenho visto de qualquer maneira, não estou fazendo vista grossa, é atentamente. Os mínimos detalhes que o meu povo tem passado, eu tenho visto, Moisés, porque eu conheci suas dores. Veja, Deus está falando que ele conheceu as dores do povo. Em Isaías ele fala que o Messias seria homem de dores, provado nas dores. Então Deus está falando de algo que ele conhece. Deus está falando que aquilo que o povo está passando, ele já tinha sentido. Ele tinha cuspido na eternidade, ele conseguia enxergar a sua traição. Ele conseguia enxergar, ele enxergava a sua traição, a cuspida, a coroa de espinho na cabeça, a cruz a qual ele iria carregar, a qual não pertencia. No versículo 8 ele fala: eu desci para livrar da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga. Deus desce para que o povo suba. Deus morre para que Jesus venha e morre para que o povo tenha vida e vida e abundância. Essa é a graça maravilhosa de Deus que nós devemos ter na nossa vida, e entender que a palavra de Deus é diferente. Deus se fez escravo para nos tornar livres. Deus desceu para que o povo subisse. Deus se fez homem para que nós possamos alcançar um corpo incorruptível, um corpo perfeito, um corpo glorioso no dia da vinda de Jesus, da volta do Senhor. Eis que agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó, para que tireis o povo, o filho de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Deus agora dá instrução a Moisés, fala: Moisés, vai lá,
Moisés, eu até agora eu estou passando para você, você passou por diversas provações e eu tenho te escolhido, eu tenho te chamado. E chegou a hora de eu livrar o meu povo. Vai lá ao Egito e fala ao faraó que o Filho de Deus, o Senhor, o Deus desse povo, irá tirá-lo desse povo do Egito. Mas Moisés, ele fala, entra uma dúvida no coração de Moisés: mas quem sou eu que vai até a faraó? E disse Deus: certamente eu serei contigo. Moisés, não é você que vai fazer, quem vai fazer sou eu. Moisés, não é você que vai tirar o povo de lá, quem vai tirar sou eu. Moisés, não é você que vai fazer o milagre, não é você que vai convencer a faraó, sou eu. E muitas vezes, irmão, quantas vezes nós falamos: Senhor, como que eu vou pregar? Senhor, eu não sei como eu vou evangelizar, como que eu vou falar do amor de Jesus. Eu não tenho a capacidade de fazer a obra, mas Deus está falando através dessa palavra que não somos nós, mas é Ele. Somos apenas instrumentos na sua mão. É Ele que vai, é Ele que faz, é Ele quem restaura. E Ele diz para Moisés: o sinal será, Moisés, que depois de haverem tirado o povo, vocês vão me servir neste monte. E assim Deus dá a última instrução a Moisés, e a qual o povo, depois de sair daquele Egito, da servidão, iria servir a Deus naquele lugar. Irmãos, que essa passagem sirva de reflexão para nós, e que nós possamos aprender muito mais. Eu sei que o tempo é curto, a gente fala muitas vezes corrido, né? Mas que Deus sempre lembra da promessa dele nas nossas vidas. Deus não esquece de mim, não esquece de você. E o que tem acontecido na minha e na sua vida é plano de Deus, é o melhor de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado.